Então, bom dia a todas, todos e todes. Hoje nós estamos participando do programa Lixo Zero, a Semana Lixo Zero, demonstrando cases aonde o lixo zero foi a base de informação e de objetivos a serem atingidos, e eh, utilizando bases metodológicas do ecodesign. A gente participa da Semana Lixo Zero já há muitos anos. A gente tem assim muita honra de estar participando da Semana Lixo Zero de 2024, enriquecendo essa atividade que é feita em todo o Paraná, nessa liderança da Flávia Sotomayor e a liderança local pela Iracema. E ontem, participando de um outro evento nessa mesma semana, nós nos demos conta de que faz quase 10 anos que a gente participa como programa Ecodesign e como a Escola Design ao Vivo, nas iniciativas tanto da Semana Lixo Zero, quanto do Fórum Lixo Zero, local em Curitiba e Paraná. Então, a gente se sente muito feliz em estar participando dessa atividade de incentivar uma atitude sustentável na população. E eu gostaria de colocar que essas atividades elas têm um intuito muito claro de trabalhar primeiramente com a população, num sentido de incentivar a, um consumo consciente, incentivar a consciência do consumo, vamos falar assim, na medida em que a gente olha para o nosso resíduo e percebe ali não o lixo, e sim o resíduo, percebe o valor e reconhece um ciclo, uma reciclagem, né? Um reciclo de cadeia produtiva possível, aonde utiliza novamente os materiais e aonde tem ali pessoas. E isso é uma das questões mais importantes do lixo zero. Além disso, uma outra, um outro objetivo que eu acho super importante é essa relação entre o tema, a temática lixo zero, e os governos, a governança da cidade, a governança do lixo. Então, a transformação do lixo de uma cidade, que muitas vezes é algo organizado na forma de aterro, mas ainda muitas vezes é algo ligado aos lixões, que tiveram uma lei há muitos anos atrás, e o ano de 2024 é assim o derradeiro para ultrapassar a, o uso desse tipo de lixo, né, dos lixões. Então, as cidades, os municípios teriam que lidar com a gestão do seu lixo. E aí o Instituto Lixo Zero, o Paraná Lixo Zero e o Curitiba Lixo Zero têm essa motivação de incentivar a organização e a transformação dos lixos em resíduo. Então, essa transformação, essa visão de separação do lixo e das destinações para reciclagens e o incentivo para a reciclagem, para a criação de novos produtos, ou de que essa matéria-prima entre novamente no ciclo de, de novas fabricações. Essa organização da, da atitude, ela faz parte de três instituições: a instituição de governança da cidade, a colaboração do consumidor, do público, da população, e, num terceiro lugar,
as empresas que vão lidar com o lixo ou com o resíduo. Então, esse tripé ele tem que estar articulado. E é essa uma das funções tanto do Paraná Lixo Zero, quanto do Curitiba Lixo Zero, como instituições, e no Brasil, o Instituto Lixo Zero. Então, por entender que isso é algo muito importante, eu sou uma das pessoas que estimula isso a acontecer. Então, eu, representando a Escola de Design ao Vivo, e aqui as minhas colegas e queridas alunas, com seus lindos projetos, que tem tudo a ver com a sistemática do lixo zero. Tudo isso para uma busca da sustentabilidade. Então, essa parte dos resíduos, elas vão conectar imediatamente com as questões climáticas. Elas vão conectar com a limpeza dos rios, a emissão de CO2, o aquecimento global a partir dessa questão ligada a rios e emissão de CO2 e captura desse CO2 através de florestas. Então, é uma série de ações que vão segurar, vão mitigar, adaptar as questões dentro de uma cidade para que a gente evite o aumento do aquecimento global. Então, as atividades que serão apresentadas aqui hoje são já de origem ligadas ao lixo zero. Então, nós vamos ter 3 cases. O primeiro deles já é um negócio que é Espera aí, eu vou apresentar do modo certo. A sequência que nós vamos fazer vai ser a apresentação da Nádia e a visão relativa a objetos ligados a gatos. Então, essa é uma temática. Isso é um projeto, não é essa temática que você vai apresentar? Não, é a do condomínio, né, Pedro? Ah, desculpa, pessoal, segura. Segura porque tem 2 projetos acontecendo ao mesmo tempo, por isso. Então, a Nádia é uma quase embaixadora Lixo Zero. Ela está fazendo o curso do Instituto Lixo Zero para ser uma embaixadora na cidade de Jundiaí. E ela está trazendo a visão sobre um condomínio, como que o condomínio pode ter essa atitude proativa. E tendo ali um case, como que isso pode ser uma atividade para todos os condomínios, quaisquer tamanhos, na organização, onde pessoas já estão em agrupamento, já são coletivo, e elas podem trabalhar coletivamente na separação do lixo. Então, esse é um dos cases, ainda está na forma de projeto, e as metodologias que ela está utilizando são metodologias ligadas ao curso de ecodesign, mais a metodologia instrutiva do lixo zero. Então, esse é o case número 1. O case número 2 vai ser um trabalho feito pela Janaína Vale. A Jana tem um negócio que é o Ateliê Chauá. É um ateliê de moda, de fashion, de slow fashion, e ela vai apresentar um modo de utilização dos resíduos desse negócio. E o terceiro case que nós vamos apresentar é a Cósmica. A Cósmica já é um negócio de upcycling. Então, já trabalha com upcycling na utilização de roupas que já foram, já cumpriram o seu ciclo de vida e elas já estão numa fase de um novo olhar sobre isso. E aí ela vai mostrar para nós como que ela faz isso.
Então, ela originalmente já tem esse negócio já tem alguns anos, ela vai contar isso para nós, e ela originalmente já é uma, uma, uma pessoa que pertence ao Fórum Lixo Zero, ao movimento Lixo Zero, tanto do Brasil quanto do mundo. E ela vai nos mostrar como que ela está fazendo isso, tá bom? Então, nós vamos começar com a Nádia. Bem-vinda, Nádia. Oi, Bê, obrigada pela apresentação. Bom dia a todos, todas, todes. Me sinto muito grata e honrada de estar aqui compartilhando esse espaço com vocês, a Jana, a Alexia e a Bernadette, mulheres tão talentosas e que já estão fazendo diferença para mudar o mundo. E já estamos há um ano juntas nessa caminhada e com muito conhecimento, muitas trocas. E eu me sinto muito desafiada e pensando como eu posso usar todo esse conhecimento que eu tenho adquirido, tanto no curso de ecodesign como agora na formação Lixo Zero, para mudar o meu entorno e expandir todo esse conhecimento, né? Então é nisso que eu tenho pensado com esse projeto que eu vou apresentar. Vou compartilhar, posso compartilhar a tela? Pode. Bom, esse é o condomínio onde eu moro. Uma foto que eu mesma tirei num dia de um lindo arco-íris. Mas, primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Nádia e eu sou designer formada pela USP, São Paulo. Desde o meu estágio, comecei a estagiar numa empresa aqui da cidade de Jundiaí e por lá fiquei por 10 anos. Nesse período, eu já pensava em algumas coisas que eu gostaria de fazer diferente e me deparei com o conceito de economia circular. Foi o meu primeiro abertura de mente, assim, para mais profundo em relação a isso. E depois disso, fui buscando outras formas de me aprofundar nesses conhecimentos. E aí, o ano passado, encontrei a Bernadette e o Design ao Vivo, que me levaram a esse caminhar, a essa jornada de novas descobertas e de novas formas de estar, de existir no mundo como pessoa, como profissional, de uma forma mais harmônica e agredindo o menos possível, né, o planeta e contribuindo o menos possível com toda essa destruição que a gente já tem causado, né? Então, é nesse caminho que eu estou nesse momento, nessa busca de fazer diferente. E a jornada, né, do Embaixador Lixo Zero também tem sido muito instigante e inspiradora. Então, o que eu vou falar nessa apresentação são, primeiro, dados e estimativas, né, do resíduo sólido aqui dentro do meu condomínio, os principais desafios que a gente encontra, né, para fazer isso funcionar, meu sonho para esse condomínio, né, o que eu vislumbro, o que eu gostaria que fosse, né, que acontecesse.
propostas para mudança e um exemplo de case de uma empresa que eu achei muito bacana. Então, uma visão geral aí do condomínio, é um condomínio na cidade de Jundiaí, no bairro Cidade Nova, mas chama Bela Colônia porque ficava ao lado do bairro da Colônia, que é mais conhecido, mais tradicional da cidade. Então, é um condomínio bem grande, são 9 blocos com 83 unidades cada bloco. Então, somam 747 apartamentos, que dá um total de aproximadamente 2.241 moradores. Então, é bastante gente. E aí, eu não tenho o dado exato, não consegui o dado exato da quantidade de resíduo, mas fazendo uma média, né, com a informação que tem até no site da prefeitura, que é a cidade de Jundiaí gera 1,3 quilos de lixo, de resíduo sólido urbano por habitante por dia, o que é bem ruim. A média nacional é de 1, né? Um pouquinho menos de 1. Então, é uma média bem alta para uma cidade como a nossa. E então, fazendo esse cálculo, daria quase daí 3.000 quilos de resíduo por dia, no total. O que eu calculei dá aproximadamente de 6 a 9 contentores, que são essas caçambas aí de 1.000 litros, né, cada uma. O pessoal que faz a triagem do material reciclável me falou que essas caçambas normalmente estão todas cheias e que eles estão vindo praticamente todos os dias para fazer essa triagem e não dão conta. Então, talvez esse número aí que eu estou pensando seja até um pouco maior. E aí, calculando, dá aproximadamente 1.000 toneladas por ano. Eu fiquei bem impressionada com esse número, sendo que a cidade inteira de Jundiaí gerou 133 mil toneladas de resíduo sólido urbano em 2022. E somente 4,5% dessa quantidade foi reciclado. Os dados Então, são impressionantes, né? Quando a gente para levantar os dados, olha como surge. E isso é muito, muito forte, né? Aí a gente sim, vê o potencial, esse potencial que eu falava antes, né? Que é lixo e a transformação disso em resíduo, né? Então, ali, quando você fala 2,9, 13, né? 2.000 quilos de resíduos é lixo, né? Porque ele uhum, praticamente não é transformado em resíduo, né? sim. A quantidade que as cooperativas separam é muito pequena em relação É. à quantidade que tem de resíduo. E o que eu queria mostrar é que logo na frente, aqui nessa foto, dá para ver, acho que dá para ver a bolinha, né, que eu estou indicando. Dá para ver? Aham, aham. Logo aqui na frente tem um córrego. Então, e vem parar um monte de resíduo aqui, porque eles ficam separando as coisas aqui na frente do condomínio, né, que é aqui. E o vento traz muito, muito lixo e as pessoas também acho que jogam. Então, esse córrego, além de estar erodido, né? Porque desbarrancou aqui, tá lotado de resíduo dentro desse córrego. Ainda queria comentar que aqui nesses containers que você está mostrando, é, ali está tudo misturado, né? E facilmente poderia ser separado, né? E isso já facilitaria todo o trabalho desses coletores, é isso, né?
Sim, exatamente. Mas essa é a realidade do meu condomínio e acredito que da maioria Da dos maioria. condomínios da cidade. Jundiaí está bem atrasado em relação a isso. E por isso que eu estou nessa jornada, espero mudar um pouco essa realidade. Muito bom. Então aqui eu estou mostrando o local residuário. A primeira imagem é o residuário, onde ficam as caçambas. Depois elas são colocadas para fora, ali onde eu mostrei, para os catadores fazerem a triagem. Mas no dia a dia elas ficam aqui, nesse espacinho. E, como vocês podem ver, tem de tudo, né? Tem móveis, tem sapatos, às vezes tem malas, as pessoas jogam de tudo, colocam de tudo aqui. Então, a gente pode ver bem essa cultura do descarte, né? Esse hábito de não reaproveitar as coisas, de descartar sem pensar muito no efeito disso, né? Então, os grandes problemas têm, além de ser uma disposição confusa e não muito amigável, na parte de cima aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem uma rampinha, são as portinhas que as pessoas jogam, então elas jogam da rua lá de cima. O lixo, ele cai aqui na caçamba, então é um distanciamento, né? A pessoa vai lá com o saquinho dela e jogam por aqui, né, nas portinhas, e o lixo cai aqui. Às vezes cai dentro da caçamba, às vezes não. Funciona desse jeito, né? Não funciona. Por Ah, isso que tem um monte de coisa no chão, e a caçamba não comporta a quantidade de resíduos que tem, né? E aí fica essa bagunça. agora eu estou entendendo a tua indignação. Pois é. Aí nessa segunda foto eu tirei que são das bags onde os catadores fazem a separação. Então tem aqui um pouco dos materiais que eles levam, que é principalmente papelão, papel cartonado mais grosso, papel comum eles não levam. Eles levam as garrafas PETs, esses plásticos rígidos, né, de pote, de produtos de limpeza, de shampoo, essas coisas eles levam. Mas os plásticos, por exemplo, que são sacos de embalagem de alimento, essas coisas que são mais maleáveis, não tem valor de venda para eles. Na verdade, eles não conseguem vender para a recicladora que eles fazem as vendas. Caixa de longa vida, eles também não levam. Então, tem muitos materiais que não são aproveitados por eles, que eles não conseguem vender. E o que eles levam é basicamente isso: papelão, os plásticos rígidos, vidro e metais, né? Latinhas. O restante, eles deixam, mistura tudo, porque eles têm que fazer, na verdade, um grande trabalho de garimpo. Eles ficam, todas aquelas caçambas que ficam lá fora, eles têm o trabalho de abrir todos os sacos para separar todos os materiais, e aí o que eles não levam fica tudo misturado e vai para o caminhão de lixo para o aterro. E nisso tem sapato, tem material eletrônico, pilha, porque não tem o lugar específico para as pessoas separarem isso, né, dentro desse dos coletores aqui do residuário, né? Então, é bem complicado. E aí, a outra coisa que eu queria mostrar que são tudo isso aqui, nessa última foto, são sacos de folhas secas e resíduo de jardinagem,
porque o condomínio tem uma área bem grande de área verde e acaba que tudo isso também vai para o aterro, porque eles não têm uma destinação de compostagem ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, mais um pouco aqui do lugar onde ficam os resíduos. Quando eles tiram as caçambas para fora para fazer a triagem, as pessoas continuam jogando as sacolas de lixo, então elas vão acumulando aqui no chão. Meu Deus. É uma E aí falta de... É um distanciamento do que vai ter que ter seres humanos ali organizando e limpando. É uma falta de organização, né, na verdade. Uma falta de raciocínios, de como poderia ter ali uma arquitetura e um design da atitude mesmo, né? Por isso que as exatamente, pessoas criam esse distanciamento em relação ao próprio lixo, né? Elas não veem. exato, elas jogam ali de cima daquela portinha, o lixo cai aqui e pronto. E elas não seguem a vida, não pensam mais nisso, né? Se livram da responsabilidade. Deixa eu te E comentar, aí, você tem 3 minutos, tá? tá. E aí tem mais um levantamento de mais alguns equipamentos que também não fazem muito sentido, porque esse é dos que ficam nos parquinhos, não tem separação, e os que ficam nas quadras, nas áreas comuns têm vidro e orgânico, ou seja, não faz sentido, né? Porque outros materiais não contemplam. E aí o meu sonho é eu peguei essa definição do dicionário do que é colônia, né? Colônia, que é o nome do condomínio, nesse bairro, o nome colônia foi dado porque foi a colônia de imigrantes italianos que formaram o bairro e tudo mais. Mas tem outro sentido que eu achei muito legal para colônia, que é uma relação ecológica em que organismos de uma mesma espécie estão unidos fisicamente formando uma unidade estrutural e funcional. Então, eu achei esse sentido muito legal. E é o que eu queria que o meu condomínio fosse transformado. Transformar esse condomínio numa colônia, com um senso de comunidade, com uma consciência socioambiental e mais engajamento dos moradores. E aí as propostas seriam em 3 grupos, basicamente, que é de educação ambiental, reestruturação do equipamento e parcerias com o entorno. Então, a criação de grupos criativos, como a gente aprendeu bastante no curso, que aumentam o engajamento das pessoas e elas se sentem mais estimuladas a participar e fazer parte daquilo e serem propagarem, né, as informações, fazendo com que essa mudança venha de dentro para fora e valorizar o trabalho das pessoas que estão envolvidas nisso e os materiais, né, que é o principal também. Na reestruturação, além de fazer toda essa coisa dos residuários, também valorizar os espaços de convívio que são muito subutilizados, repensar a forma como as pessoas encaminham o resíduo. Então, tirar essa coisa de jogar fora, de se livrar para um processo de cuidado e de separação, um estoque de materiais, né? E aí, atividades com retorno seria envolver cooperativas, projetos sociais, as hortas urbanas que já tem na cidade, que poderiam fazer parte desse processo. E aí, aqui é um exemplo dessa empresa, Novo Ciclo, que é um case antigo, mas foi o que eu achei, assim, mais acessível, é de 2010, um condomínio de um prédio só, no centro de Florianópolis,
Então, é um contexto menor, né? Acredito que tenha bem menos moradores, mas olha a diferença, né? Do residuário deles, né? É um estoque, não é uma coisa que você larga lá, a pessoa tem que ir lá com as suas coisinhas, separar, colocar nos lugares bonitinhos, limpos, né? Uma coisa limpa. E O legal que você está mostrando aqui também é que esse mobiliário ali, né, de coleta é branco. sim, imagina, né? Se isso seria possível num lugar como aquele, no meu condomínio, né? Então é tudo muito limpo, tudo É organizado. possível. É falta de consciência, né? As pessoas elas são ignorantes em relação àquilo. É possível, então, promover essa atividade, por exemplo, né? Uhum. Então tem uma mudança tanto na organização como na consciência, né? De que você não está jogando fora de qualquer jeito, você vai ter um cuidado com aqueles materiais, né? E com as pessoas que vão manipular esses materiais, né? E aí embaixo tem uma hortinha que eles fizeram com o resíduo orgânico, né, usando como adubo. E tem os números aqui de coisas, dos resultados, né? Então, 46 toneladas de materiais encaminhados para reciclagem, economizou 35 mil quilowatts-hora de energia, economia de água, economia de emissão de gás carbônico, tanto no transporte, né, dos materiais, como a emissão que esses materiais orgânicos emitem no aterro, quando vão para o aterro, né? Enfim, tem inúmeros benefícios e é algo assim que eu gostaria que acontecesse por aqui. Excelente esse levantamento, né? A gente consegue visualizar o benefício de um condomínio com, com uma torre só, né? O teu Sim, tem várias torres, né? 9, Imagina isso tudo pela cidade. Que fantástico. Organizaria exatamente. totalmente a questão do lixo e do resíduo da cidade. Excelente. E aí, finalizando, gostaria de chamar todos a pensar em que mudanças podem fazer no seu entorno, né? Como é o condomínio que você mora, o bairro que você mora, e que atividades que poderiam ser feitas para engajar as pessoas nessa causa de, de mudar a visão que a gente tem sobre os resíduos, né? E aí a frase desse arquiteto e designer que eu acho muito provocativa e legal. Você nunca muda algo lutando contra a realidade atual. Para mudar algo, construa um modelo novo e deixe o atual obsoleto. E aí segue os meus contatos, se alguém quiser bater um papo, conversar, me seguir nas redes sociais, fiquem à vontade. Espero não ter excedido Nossa, muito tempo. aí agora a gente vai ter que cuidar, né? Vamos ver como que tá a Janaína e a Alexa. A gente vai tentar ficar dentro do tempo de 1 hora para depois a gente poder colocar isso no Instagram. Mas se não der e vocês quiserem conversar, eu estou achando fantástico. Para mim está tudo bem. Então, agora, Janaína, eu gostaria que você se apresentasse, né? Apresentasse há quanto tempo você tem o teu negócio, que é a Xauá Ateliê, e daí a tua ideia de projeto. Bem-vinda, Jana. Obrigada. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui também. Eu não vou vou ser rápida, tentar ser rápida para a gente caber no tempo. Então,
Eu vou abrir aqui minha apresentação, eu conto um pouco aqui do tempo que eu tô com a Xauá, só um pouquinho. A Xauá fez parte desse grupo colaborativo que é a, a Casa 102 aqui em Curitiba, né? E não sei se você vai fazer referência a isso, mas eu acho isso uma coisa muito legal. Só o fato de você ter participado disso já é demais. Ai, sim, eu acabei focando de falar em como eu lido com os resíduos e trazer alguns exemplos, mas sim, foi, acho que desde 2017, não, de 2018 ao ano passado, estive envolvida com a Casa 102, que é esse lugar que segue vivo, mas passou por algumas mudanças, que é dedicado à cultura da colaboração, da economia circular, do consumo consciente, e reúne pessoas que estão produzindo, pensando e se dedicando para esses assuntos e realizando isso na cidade. Então, ali eu pude ter contato próximo com as pessoas, tanto que estão produzindo, quanto estão consumindo, né, interessadas em consumir de uma maneira mais consciente. Então, e ter contato com essa rede de pessoas aqui em Curitiba, né? Então, acho que é um exemplo de um lugar que ainda resiste, dedicado a essa cultura regenerativa, a uma cultura que que está olhando para a forma como existe dentro de um todo, né? Olhando localmente, consumindo localmente, mas pensando globalmente, né? Onde eu estou. Vocês estão vendo a minha apresentação? Tá. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o caso da Xauá, como a Ber já comentou que é o meu negócio. Então, a Xauá é um ateliê de moda slow que existe desde 2016. De lá para cá, muitas coisas mudaram, porque, enfim, as coisas são uma trajetória, né? A gente vai aprendendo, vai mudando e vai trazendo novas visões, novos valores e mudando a maneira como a gente faz. Mas desde que ela começou, em 2016, a produção acontece em pequena escala e peça por peça. Então, é pequeno, né? A gente vai fazendo toda a produção, eu vou fazendo, e hoje, com duas parceiras de costura, elas me ajudam a fazer essa produção acontecer. Por muito tempo eu fiquei produzindo sozinha, era uma marca de uma pessoa só, e há algum tempo eu comecei a envolver outras pessoas para me ajudar nisso, para que fosse possível continuar sustentando a marca. E esse fato de eu estar envolvida, da dona da marca estar envolvida participando de todo o processo, eu tive que lidar diretamente com o que sobra desse processo, né? Então, imagina, eu sou uma nanomarca, e essa nanomarca já gera uma quantidade de resíduos. Aí, imagine várias marcas, grandes marcas, o tanto de resíduo que a moda gera, por exemplo, né? Então, aqui no meu micro, eu consigo entender o volume que para a indústria da moda funcionar. E a gente tem imagens disso, né? Como que ficou muito conhecido o deserto do Atacama, cheio de peças de roupa, e isso são as roupas prontas. Mas existem mais resíduos têxteis que são do processo de corte e de costura, por exemplo. E também da produção em si. A gente vai olhar todo o sistema de produção que envolve fazer uma roupa. Então, no meu caso aqui, desde por eu estar próxima desse processo, os resíduos foram desde o início valorizados e guardados. Então, fui separando, entendendo o que eu podia usar, o que poderia ser reaproveitado, e fui guardando isso. E né, o que eu descobri nesse processo é que não precisa ser grande para pensar em gestão de resíduos, mas fazer sozinho é mais desafiador e um pouco mais lento, porque não dá para a gente fazer tudo o que a gente tem vontade.
Aí eu tenho que falar aqui dessa trajetória com a Xauá. Em algum momento eu parei para olhar para a escolha do material que eu estava usando. Em 2019 eu comecei a ser mais cuidadosa com esses materiais, porque eu comecei a pensar na qualidade do resíduo que eu estava gerando. Qual a qualidade disso? Então, eu posso melhorar a qualidade do que está sobrando? Então, eu comecei a fazer algumas perguntas. É de origem natural? O que que acontece com esse material quando ele vai para o solo? Né? O fornecedor da etiqueta, quando ele me manda esse produto, ele usa muito plástico? Então, eu vou escolher um outro fornecedor que use menos plástico. E como que é o tingimento? Fui mergulhando dentro desse universo do têxtil, do resíduo, porque eu não contei, mas eu venho de uma outra área que é do turismo. Me formei em turismo, trabalhei em turismo. Em 2016 eu resolvi fazer essa mudança e costurar. Então foi ao mesmo tempo em que eu estava criando e construindo essa marca, eu estava descobrindo as informações sobre esse contexto, né? Então, eu estava, de alguma maneira, estudando. Eu brinco que talvez a Xauá foi a minha faculdade. Foi uma espécie de faculdade ali prática, porque eu mergulhei nesse novo universo. Então, eu fui fazendo essas perguntas e descobrindo o que que tinha, como aquilo se relacionava com o meu entorno. E sempre pensando no que sobrava desse processo, né? Como isso poderia ser melhor, como poderia ser bom. E num dado momento desse percurso, eu elegi o linho como uma matéria-prima central. Hoje eu uso ele numa versão mista, alguns casos ela é pura, mas na versão mista por questão de acessibilidade mesmo das pessoas poderem comprarem, porque o processo de cultivo, manufatura, fiação, ele é demorado, ele é caro, que faz a matéria-prima final ser cara também, né? Então, o linho puro ele é muito mais caro do que essas versões mistas. Então, decidi, vou começar com as versões mistas, mas ele tá a porcentagem de composição dentro desse tecido linho, ele é a maior fibra, a maior parte de composição. Então, por exemplo, nesse tecido que está na imagem, tem 55% linho e 45% viscose, que é uma fibra artificial que vem da celulose. Então, ela tem uma origem vegetal, apesar de ser uma fibra artificial, né? E por que que eu escolhi o linho? Porque ele é uma fibra bem resistente, durável, precisa de muito menos água do que o cultivo do algodão, por exemplo, e não pede fertilizantes químicos no cultivo. Então, ele envolve um cultivo menos prejudicial, né, para o solo, em termos químicos também. E é saudável na relação com a nossa pele. Então, ele é respirável, tem conforto térmico e também é um tecido bonito. Eu acho que é um tecido que fala da beleza. E quando eu vejo o linho, eu vejo a planta. Se eu olho para a trama do linho, ele tem uma certa rusticidade, né? Então, de alguma maneira, eu estou vendo, estou muito próxima. É um material, pessoalmente, que me leva muito próximo da planta, da terra, do vegetal. Porque ele tem esse aspecto mais rústico, né? Ahn, Ai, que lindo isso! Eu apoio, eu concordo, acho lindo demais. Sobretudo porque hoje eu tenho vestido, né, as roupas de linho e o conforto térmico é muito legal, tanto em dias de calor quanto em dias de frio. É muito interessante. Que matéria-prima maravilhosa é essa. sim, sim. E tem toda uma história, né, do linho, ele também ele é mais resistente, ele fica mais resistente quando em contato com a água. Eu acho essa uma curiosidade interessante desse material. Alguns estudos agora, eu tenho que me aprofundar nisso, falam que a frequência desse material é mais elevada. Quando a gente vai pensar em frequência, hertz, essas questões energéticas mesmo,
a frequência do linho ela é muito mais alta que outros materiais. E também aí você vai olhar na história, os egípcios, né, eles tinham uma relação bastante espiritual com o linho, assim. Sim. Eles relacionavam o linho à luz, né? Então tem todas essas coisas envolvidas com esse material que me fazem me interessar e olhar para ele com carinho, assim. E eu acabei também, além de escolher o linho, tá, vamos lá. Esse material é muito legal. E comecei a experimentar outros materiais. Então, um algodão com uma certificação, a seda, que é produzida aqui no Paraná, de maneira orgânica, alguns algodões com tingimento natural e tecidos do Banco de Tecido, que fica na Casa 102, que é uma iniciativa de economia circular, de fazer esses tecidos que estão parados rodarem e para novos artesãos, novos produtores, né? Então, fui experimentando essa questão do material. Aqui, esse é um mapa de sistema da Shawal, o primeiro mapa de sistema que eu fiz na aula de ecodesign, com a design ao vivo. Ele está bem simples, mas eu trouxe de qualquer maneira para mostrar aqui a questão para falar da parte do resíduo, como é que funciona, está circulado aqui. Então, existem acho que três categorias de resíduo que a Shawal gera hoje, que é o resíduo que vai para reciclagem, que são os resíduos de plástico, papel, papelão, que eu separo e tem coleta seletiva aqui em Curitiba, né? Então, separo e coloco no dia da coleta, tentando também reduzir esses resíduos. Tem hoje um resíduo que vai para o aterro, que são pequenas aparas, restos de fios ou retalhos muito pequenos, que eu ainda não tenho possibilidade de gerir isso, não encontrei ainda uma forma, mas vou olhando e vou experimentando. E tem também os resíduos que são destinados ao reaproveitamento, que são os retalhos que eu vejo que tem potencial, são mais, tem mais possibilidade de serem reaproveitados porque eles têm um tamanho um pouco maior. Então, isso vai sendo guardado e armazenado aqui no espaço do meu ateliê. Aí, aqui eu trouxe uma imagem para exemplificar um pouco de como esses resíduos são formados dentro de um processo de corte, por exemplo, da minha realidade aqui agora. Então, eu trouxe um exemplo aqui, uma regata, né, uma blusa regata, ela está cortada aqui, e eu fiz esse experimento de mostrar como que seria cortar essa regata a partir de um pedaço quadrado de tecido, né? Então, vou cortar uma regata, separo um pedaço quadrado de tecido e vou colocar esse molde. Então, eu precisaria de 158 gramas de tecido para cortar essa regata, e desses sobram 44 gramas de retalhos, ou 27,6 do peso total. Então, a gente tem aqui o corte da regata e aqui os retalhos. Então, tem um retalho bem grande, aqui eu consigo aproveitar para cortar bolsos para outras peças. Tenho retalhos bem pequenininhos, que isso aqui é muito difícil de ser aproveitado, assim, pensando em algum produto. Tem que ter mais trabalho para pensar como reaproveitar isso. Tem alguns retalhos ali de outros tamanhos. E aqui são resíduos do processo de costura, que são as aparas, por exemplo, que saem de uma máquina overlock, uma máquina de acabamento. E são pequenos resíduozinhos aqui que eu estou segurando. Esses resíduos no início da marca eu usava para fazer enchimento. Eu fazia coraçõezinhos e colocava de enchimento e mandava junto com a encomenda. Mas aí as coisas foram aumentando o trabalho e eu não tinha esse tempo para fazer isso, para cuidar desses micro-resíduos, mas eles têm potencial, né? Até as aparas, elas têm potencial de se tornar alguma outra coisa. Aí a gente olha para isso e pensa, tá, como que a gente pode gerar menos resíduo no corte, por exemplo? Então, aí tem uma estratégia que é a modelagem zero waste, que é tudo mais quadradinho, e o que sobra de arredondado você usa para alguma outra parte na peça, mas isso é
É um grande quebra-cabeça, é um caminho, mas eu ainda não consegui aplicar, por exemplo, na minha realidade. Ou encaixes otimizados. Então, quando você vai cortar uma peça, você põe essa regata, mas você já vai encaixando partes de outras peças, por exemplo. Mas isso funciona num contexto onde o corte vai ser várias coisas ao mesmo tempo. Então, você já encaixa tudo isso para gerar um mínimo de resíduos. Dentro de um processo que é mais artesanal, peça por peça, ainda isso não consegue ser muito aplicado, né? Mas aí, no meu caso, o que gera a pergunta: o que pode ser feito com o que sobra desse material virgem e de qualidade? Então, eu ainda não consigo fazer a zero waste, talvez os encaixes otimizados seriam um próximo passo. Então, ainda continua sobrando esses resíduos, e o que eu posso fazer de novo com eles? E aí, eu tenho aqui alguns exemplos do que eu já venho fazendo, de algumas estratégias de utilizar esses resíduos. Então, ao longo desses 8 anos, eu paro um pouquinho a minha produção, que é das peças de tecidos inteiros, e trabalho um pouco com esses resíduos. Mas eu preciso falar que esse trabalho, ele precisa de mais tempo para acontecer, porque você está encaixando, você está vendo o que pode combinar entre si. Talvez a Alexa vai trazer mais essa perspectiva, né, de como é trabalhoso juntar essas partes, né? Então, aqui em cima é uma série de kimonos e blusas, utilizando alguns retalhos maiores, né? Então, aqui o processo foi: eu criei a blusa com essas formas, os moldes dessas formas, e cortei o tecido com esses moldes, por exemplo. Aqui embaixo, aqui em cima são misturas de linho com viscose, tem sarjas de algodão também. E aqui embaixo também é o reaproveitamento de resíduos. Tem linho, tem esse tecido listrado, ele é um tecido já reciclado, de fibras recicladas, e uma mistura com sarja. Então, compondo uma peça com pedaços de vários tecidos. Deixa eu E comentar aqui, com você. claro, Aí as peças ficam, apesar de o molde ser o mesmo, bom, tem uma gatinha participando aqui. Apesar do molde ser o mesmo, cada peça é uma peça única, né? Então, além da arquitetura que você tem ali, né, de organizar é, o que a união dos tecidos no plano e no molde, né? Além disso, cada peça não vai ser igual à outra. É isso? isso. Aí acabam sendo peças únicas, porque você está aproveitando aquele material, as cores que estão disponíveis. Então, Elas são são peças lindas, são únicas. lindas. Como são peças únicas, eu sei que elas já não estão mais à venda, né? Já estão Não, na casa de pessoas. Mas se tivesse uma, eu queria. Só que daí eu eu vou teria que encomendar com você para que você produza essa peça. Ela vai acabar sendo mais cara, né? sim, porque ela leva mais tempo, né? Como que A eu vou mão de encaixar? obra é a maior parte do valor de um produto feito à mão, né? Sim, exatamente, Ber. Mas é super possível encomendar e produzir Eu peças. quero. E eventualmente eu vou fazendo essas séries, assim, quando sobra um espaço de tempo, eu faço alguma micro coleção de algumas peças. Sim, Essa aqui, por exemplo, foi no ano passado, que eu fiz lindas. algumas peças, acho que foram 6, inspirado um pouco na técnica de patchwork. Então, eu fiz um pouco diferente do que aquele outro. Eu fui criando os tecidos primeiro. Então, micro retalhinhos, criei um pequeno pedaço de tecido, um pedaço com quadrados maiores, um pedaço com retângulos. Depois eu fui entendendo onde eu usaria isso. Então, teve um kimono, teve blusinhas, teve uma saia, e aqui um pouco do processo.
Então, acho que esse processo ele fala sobre tempo, né? Eu levei um tempo para fazer 5 peças e aquilo ficava parado ali até eu voltar naquele trabalho, né? E enquanto eu ia pensando como eu ia fazer, então é preciso. Eu quero avisar que eu encomendo desde já uma coisa toda quadradinha, toda, eu acho lindo, lindo demais. E o jeito como você fez a combinação de cores, que são as cores da coleção, né? Ficou muito Uhum, lindo, muito lindo. Me sim, coloque nessa lista aí. tá bom, já sabe. Espero. Então é isso. E aí é importante, acho que, falar como utilizar os resíduos. Então, é uma marca que não é uma marca de upcycling, ela produz as peças e gera seus próprios resíduos. Como que eu vou usar esses resíduos? Então, eh, eu estou entendendo que para ser mais possível eu colocar isso dentro do processo da marca, eu preciso sistematizar melhor como eu vou fazer esses produtos de resíduos. Então, aqui, esse é um processo aqui que começou em agosto desse ano. Eu estou fazendo com a Nayara, que ela está fazendo um estágio aqui, ela faz faculdade de design de produto, está fazendo um estágio comigo e a gente está sistematizando, desenvolvendo um produto a partir dos retalhos. Então, a gente começou em agosto organizando esses retalhos por cores. Então, a gente separou em caixas, cores parecidas. Aí a gente falou, o que a gente vai fazer com isso? Vamos criar um novo tecido, então, com padrões de listras. Aí a gente definiu possíveis paletas de cores e fizemos essa combinação num arquivo digital. E depois a gente escolheu a espessura de cada listra, cortou, uniu uma com uma para criar um novo tecido. Então, aqui está algumas fotos desse processo. Aqui tem os saquinhos, ó, divididos por cada tamanho, as listras sendo unidas. E é legal ver aqui que tem todo a ideia do processo, né? Tem os rolos de tecido, tem as roupas que foram feitas, e essas são as sobras dessas roupas que estão se transformando numa nova coisa. Aqui é o desenho da bolsa que a Nai fez, assim, mais redonda, a gente chegou nessa forma. Aqui as paletas que a gente escolheu digitalmente, as cores. E isso está em processo. Essa é uma foto dessa semana, de outubro, e agora a Nai está testando a primeira bolsa. Então, ela está usando e está vendo como é que está sendo usar essa bolsa. E a gente vai terminar ela provavelmente agora em novembro. Então, é um processo que leva tempo, né? É, e Lindo demais, mas tá lindo o resultado. Amei. sim. Então, é isso, esse sistema pode ser aplicado depois para outras cores, né? Então, a gente está tentando organizar um sistema que facilite fazer mais com esses resíduos. E eu também trago aqui uma outra possibilidade, né? Que hoje eu dou aulas dentro de um projeto social, que é o projeto Reencantando a Vida, do coletivo Inclusão em Fazenda Rio Grande, que é um projeto voltado para mães atípicas. Lá eu dou aulas de costura e tem a possibilidade de também levar esses resíduos para aproveitar dentro desse contexto. Então, aqui eu estou aprendendo como sistematizar isso e talvez para cá a gente possa aqui, de repente, aqui essa foto a gente está nos primeiros dias de aula, talvez aqui possam ter retalhos, né? A gente possa estar fazendo alguma coisa com esses retalhos e ampliando ah, o uso, né? E essa cultura também das belezas que se pode fazer com esse material virgem de valor que é resíduo, mas pode virar algo novo e muito valorizado. Porque se a gente for pensar nesse material que cruzou o oceano, tantas pessoas colocaram a mão nisso, a gente acho que é quase um dever, né? Transformar isso numa coisa nova, num novo produto que seja bacana. E é isso. Não sei se eu passei do tempo. Provavelmente sim.
Mas aqui estão meus contatos. E eu queria mostrar um pouco, assim, do que tem sido feito, do que é estar numa marca pensando nesse sistema inteiro, assim. Muito bom, Jana. Você nos deu toda essa ideia e a gente pode ver, né, numa atividade que você está chamando de nano negócio, nano ateliê. Imagina isso em escala. Que coisa fantástica, né? Quantos produtos, quantos tecidos, quantos resultados são possíveis a partir de um sistema que é uma das etapas da economia circular, né? Quando a gente olha o mapa, que é aquela borboleta, né, de ciclagens, né? Uma possível estrutura de ciclagem, não é reciclagem, e sim as matérias-primas são virgens e elas vão ter o seu próprio ciclo dentro de um outro ciclo, que é um ciclo maior. Então, você está demonstrando para nós como é possível. E você trouxe uma coisa muito importante, que é a questão do tempo, né? Você trouxe essa questão que eu gostaria de fazer esse comentário. Ah, as empresas grandes, como você está comentando, elas não se interessam muito eu vou falar talvez de um lugar de quem já trabalhou em grandes empresas, né? Elas não se interessam muito pelo resto. Dentro de uma empresa de madeira, isso daí é o resto. Mas esse resto é matéria-prima de origem, ela é natural, ela não tem ali modificações. Então, ela ainda se presta a muita coisa. E eu, quando tinha empresa de marcenaria, durante mais de 4 anos, eu produzi produtos com restos de outros. Aqueles outros, eles não tinham tempo de lidar com aquele resto. Significa que dentro de uma estrutura de empresa, né, de indústria, de um layout de produção, eles tinham que ter um micro layout, um layout que acolhesse todos os restos e resíduos, no sentido de resíduo mesmo, e eles transformassem aquilo num outro produto. Só que como a empresa faz um produto só, e eles são lineares, né? Então, linearmente, eles utilizam aquilo que está dentro de um processo e dentro de um planejamento de um projeto. E aquilo tudo que sai fora fica como externalidades. Então, o preço do produto, inclusive, inclui esse resto. E esse resto ele já não custa nada, mas ele está dentro do custo de um produto. E é assim, isso em toda a empresa, em toda a indústria. Toda indústria vai ter ali um resíduo. Você hoje fez ali o cálculo para nós de 27% na tua indústria, na tua pequena manufatura, né? Mas outras empresas acabam trabalhando com 50% de resto. Eu fiz um cálculo certa vez com produtos que vinham da Amazônia e pegando a árvore em pé e o potencial de produtos que a árvore tinha. E aquilo que era utilizada da árvore era utilizado somente 32% da árvore. E todo o resto, ele fica. Muitas vezes ia para queima, ou seja, ia emitir CO2 na atmosfera, mas muitas vezes aquilo era ouro, né? Os galhos, as costaneiras de um tronco, as raízes de um tronco, as folhas, tudo pode ser utilizado, mas a empresa não tem tempo. Então, essa é uma característica da indústria, da grande indústria. Ela não tem tempo. E muitas vezes, e isso nós brigamos muitas vezes com essas definições, muitas vezes isso era destinado a grupos sociais. E dentro daquela grande empresa, isso ficava caracterizado como
uma estratégia de responsabilidade social, aonde aqueles resíduos eram destinados a outras comunidades, e essas comunidades acabavam transformando isso em novos produtos. Mas essa empresa grande se qualificava como um serviço de responsabilidade social. E a gente criticava esse tipo de visão, porque tinha que dar apoio, e responsabilidade social é uma política de governo, inclusive, e ela deveria dar apoio àquela comunidade, né? A indústria deveria dar apoio à comunidade. Mas ok, agora eu fiz uma pequena digressão aqui do nosso... Mas tudo isso é raciocínios lixo zero, né? Ficou muito boa a apresentação, Jana, muito obrigada. E é muito lindo o produto, eu sou apaixonada. Eu quero um desses de resíduo. Eu estava tentando encontrar aqui, eu não me lembro agora o nome da marca, mas tem uma marca que ela é um case de upcycling bem interessante, que eles criaram um setor dentro da indústria para ficar fazendo só a emenda do tecido, que aí eles geram um tecidão e faz umas roupas fitness, vocês já viram? Não, Esse tecido vende até no banco de tecido, é uma marca, é daquela moça que ela é... Ai, gente, eu agora tô tentando achar, não lembro o nome dela, assim, mas ela trabalha com upcycling, é uma das primeiras a trabalhar com upcycling, né? E aí ela usou essa empresa como um laboratório do que poderia ser feito, né? E que aí do legal. corte já sai para duas costureiras, que o trabalho dessas duas costureiras é só emendar. E fica tão bonito o tecido que, tipo, eles começaram a vender no metro o tecido. Então, Legal. eu acho que é uma forma de conseguir se comunicar com essas pessoas que visam o lucro, é pensar que isso é um lucro também. Tipo, eles vendem Com certeza. um produto final super bonito, é umas roupas de academia muito maneiras, porque elas são, acho que uma marca de biquíni, né? De biquíni aí. Biquíni, nossa, biquíni tem muito resíduo, né? Porque é aquele formato muito arredondado, né? É bem difícil fazer zero eixo. Depois eu faço um comentário sobre essa empresa de biquíni, tá? Mas agora, então, vou apresentar a Alexa, que já está ali dando um monte de opiniões, e aí ela vai falar sobre o seu negócio, que é um negócio de upcycling, que de fato utiliza os tecidos, o potencial de tecido que já foi roupa e que tem ainda longa vida e potencial de ser outras coisas, tem um potencial de ser outros produtos e mudar a sua identidade. Então, tudo bem, Alexa? Só organizando as cachorradas aqui, senão tem Ah, é que mesmo, né? aprender, porque fica uma lição. Bem-vinda, querida. Enquanto você está se organizando, eu vou fazer então esse comentário. Nós temos um amigo que trabalhava numa empresa de biquínis de criança, e ele fazia as ilustrações do tecido. E também fazia os cortes, né? Um designer de moda. E tinha uma sobra muito grande desse tecido. Então, você já vai começar. Então, depois eu Não, conto. pode falar? Quer terminar de falar? Não? É, não, tô louca de curiosa para saber quem é a Leca. Ó, eu quero falar uma coisa. A gente ultrapassou aquele tempo, que é o tempo de colocar no Instagram. Mas eu prefiro que as apresentações sejam isso mesmo, com toda essa riqueza que está surgindo. Então, Leca, faz a tua apresentação com calma, tranquila. Nós estamos muito curiosas e animadas para te conhecer. Tudo bem, eu sou a Leca.
Acho que eu sempre me chamei, meu apelido de infância sempre foi Leca, e aí depois eu vim pro meu nome Alexia, só que depois da Amazon eu voltei a me apresentar como Aleca, porque meu nome foi cooptado por uma grande empresa e agora eu ouço piadas constantes. E aí acho que eu escolhi 4 coisas que me definiam, que eu sou carioca, sou do Rio, então isso define muito o meu jeito de ser. Eu acho que falo muito, sou muito entrona, sou muito participativa, então eu acho que não todos os cariocas são, mas a maioria é. Então eu acho que se define um pouco. Eu sou pisciana e isso significa que eu sonho muito e minha imaginação é muito fértil, ela viaja muito, né? Então, viver com pés no chão é bem difícil para mim. Eu tô sempre sonhando muito alto. Eu sou budista e isso também interfere completamente a minha forma de ver o mundo e de me relacionar com ele. Então, isso é muito importante porque eu acredito que a visão budista ela participa muito da minha visão na hora das minhas criações, porque eu enxergo ali a transformação de algo, de uma coisa em outra coisa, e eu estou sempre tentando enxergar em qual momento essa coisa se tornou essa outra coisa, porque ela era só uma outra coisa, e então eu ainda não consigo enxergar qual é o ponto de virada que faz uma coisa, porque parece que ela já era aquilo. Então, já estava dentro dela o que ela se transforma depois. Então, isso é bem bonito, assim. E eu sou criadora, e eu botei criadora porque eu sempre fiz coisas a minha vida inteira. Eu nunca fiz outra coisa a não ser criar coisas. Então, eu já passei por diversos artesanatos na minha vida, e isso para mim é bem importante porque eu tenho uma visão muito ampla assim de tentar enxergar as coisas e os materiais, e quero ter mais, assim. Eu sinto que ainda nunca fui pro lado de marcenaria, de pintura, sempre fui dentro do tecido, e eu ainda quero englobar essas coisas porque hoje eu vejo tanta coisa assim que pode ser feita. Em 2019 me mudei para Joinville, e isso é um ponto bem importante porque aqui em Joinville eu tive contato com uma cultura da sustentabilidade mais estruturada. Lá no Rio de Janeiro, brechó não é bem visto, bazar não é bem visto, comprar de segunda mão não era muito bem visto, era uma coisa assim de pobre. Ou de muito rico que comprava brechó de muito luxo, assim, tipo, muita coisa vintage. E aí ou era coisa de muito playboy da Zona Sul, ou era coisa de pobre. E quando eu cheguei em Joinville tem uma cultura de todo mundo compra de segunda mão, todo mundo tem brechó de todos os níveis, e os brechós são marcas de roupa com brand, com curadoria. E dentro de Joinville também, uma cidade que tem existe alguma fala sobre reciclagem, sobre qualquer coisa assim sobre reciclagem. O Rio de Janeiro ele é muito pobre sobre esse assunto, sobre sustentabilidade no geral. Assim, lá no Rio eu fiz o curso de moda e não se falava sobre isso, assim, tipo, nunca falou sobre qualquer tipo de reuso, de descarte. Isso não era um debate no Rio de Janeiro. Lá no Rio eu cheguei a movimentar eventos de brechó, que não era evento de brechó, era evento de troca entre pessoas, porque para mim, como eu sempre falo, muita coisa assim foi muito óbvia para mim. Tinha um monte de gente com roupa, um monte de gente queria trocar, e aí eu organizava isso. Na época eu lembro que era grupos de Facebook, eu criei um grupo, esse grupo chegou assim a ter mais de 2.000 pessoas, o grupo cresceu muito mais do que eu imaginei que ia crescer, e
foi simplesmente pela lógica, assim. E foi isso que eu consegui movimentar no Rio, só que era muito devagar. Em 2020 nasceu a Cósmica, aqui em Joinville. Eu estava fazendo curso de costura e na época eu comecei a costurar já aqui em Joinville. Lá no Rio eu não costurava muito, fazia assim só uma coisa ou outra. E eu via resíduo sendo gerado dentro desse curso de costura, assim, e eu era sempre catava os pedacinhos de tecido do lixo, eu falava, não, deixa eu pegar, e aí eu ficava catando, tipo, essa bolsa, ela foi feita, essa mochila aqui do canto, ela foi feita com retalhinhos de roupas que eu fui fazendo, eu fiz uma jaqueta, eu fiz um macacão pra mim, aí ia sobrando, e aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Então, para mim, a reciclagem ela sempre foi muito óbvia, a reutilização desse material sempre foi muito óbvia. E eu fui me envolvendo com essas meninas de brechó, que tinham brechós aqui, e elas começaram a me dizer que tinha muita roupa que não era vendida, porque tinha defeito, ou porque tinha saído da moda. E aí eu comecei a receber esse material dessas meninas. E comecei a criar, e foi logo assim. Eu fiz 4 bolsinhas dessa, que foi essa bolsinha que tá aqui no meio, e vendi, assim, no carnaval de 2020, em março de 2020, e aí, tipo, 2 semanas, 3 semanas começamos a pandemia. Então, eu meio que fiquei em casa, e aí eu comecei a produzir, e aprender a costurar, e a produzir com esses resíduos dentro desse laboratório que foi viver dentro de casa na pandemia. Então, eu conto assim que 2020, 2021 a Cósmica basicamente foi experimentações. Ela não tinha a intenção de ser uma grande marca, não tinha muita intenção de muita coisa. Ela foi experimentações de materiais, do que dava para fazer. E aí eu coloquei aqui afinal, o que é upcycling, né? E aí eu coloquei um processo bem certinho esse era um sobretudo. Esse sobretudo eu cortei para fazer uma bolsa e aí ela ficou desse lado. Foi uma das primeiras bolsas que eu fiz na Cósmica. Então, o upcycling ele é uma técnica que consiste em dar uma nova função a materiais que seriam descartados, preservando a sua característica original sem degradar sua qualidade. Então, a gente vai modificar esse material só com a base no corte, praticamente. Sempre sem precisar, economizando todo o trabalho manual que já existe nessa peça. Nessa bolsa, por exemplo, eu dei atenção aos bolsos que já existiam a ela. Então, o upcycling ele tem muito desse olhar de você olhar para a peça e ver o que ela pode oferecer para gente. Assim, eu sinto isso. Eu acho que ela diz o que ela quer ser. E também esse até assim, a qualidade é o ponto difícil do porquê que não dá para. Porque é tão difícil industrializar o upcycling nesse nível, assim, porque é muito vivo o processo de criação do upcycling. E por que a gente faz isso, né? Só no Brasil se descarta mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano. E o Sebrae também viu em 2023 que cerca de 170 mil toneladas de roupas são feitas por ano e apenas 20% dessas peças são recicladas ou aproveitadas. Então, assim, a gente está falando só de roupa, e resíduo têxtil também tem os retalhos, mas então o resíduo têxtil ele tem muitos. É muita coisa, assim, porque tem as roupas que a pessoa usa e descarta, isso é uma coisa. Aí tem as roupas que saem do processo de costura com defeito e são descartadas. Esses dias uma professora me perguntou se não queria que ela recebeu um lote de 400 bermudas que por causa de um defeito da costura elas foram negadas, assim, tipo, a empresa não aceitou. Foram 400 bermudas, assim, que estavam. Aí ela pegou essas bermudas e distribuiu para um monte de pessoas, as pessoas bordarem, as pessoas estavam bordando e estavam vendendo, assim, era um defeito muito pouco. Eu tenho uma conhecida também de Floripa que ela tem um contrato com a Renner e ela recebe peças que a Renner descarta.
Então são peças assim que a pessoa usou muito, tipo assim, fez muitas provas ali e não foi vendida. E aí aquela roupa começa a sujar, né? Aquela roupa começa a ficar encardida na loja, é recolhida. Peças com buraquinho, com zíper. Então ela trabalhava com upcycling e ela viu aquelas peças e ela decidiu nem fazer upcycling. Ela falou: as peças estão em tão perfeito estado que não é justo com ela que elas se tornem outras coisas agora. Vamos consertar e vamos vender. Então ela criou um projeto e ela tem uma loja colaborativa lá em Floripa, aonde ela conserta essas roupas, faz uma customização, que é uma outra coisa, e, e vende essas roupas. Aí tem isso, aí ainda temos os resíduos do corte, que são tecidos virgem, que são tecidos, tipo, também tem um dado que é 20 e poucos por cento do resíduo têxtil já sai na mesa de corte. E temos final de peça, o final do rolo do tecido, que já não bate mais na máquina de corte. Eu compro muito resíduo de uma tecelagem daqui de Joinville. São tecidos que sujaram, tecidos que estão com mancha, que teve erro na estampa. Então, é muito, muito, muito resíduo, assim. São muitas frentes e muitos tipos de resíduo que a gente ainda pode falar. Resíduo de couro, resíduo de material sintético, eu tô falando assim só de resíduo de tecido, vamos dizer, tecido de roupa, tecido mais de decoração, não tô trazendo tanto tecido sintético. E aí, a gente já utiliza resíduo nas nossas produções, mas eu comecei a pensar sobre os resíduos gerados pelas nossas produções, né? Que a gente pode estar sempre melhorando. Então a gente eu projeto para aproveitar, né? Eu coloquei assim, que eu começo produzindo peças grandes, mochilas, por exemplo. Eu corto as peças maiores e esses retalhos vão sendo guardados, assim, né? Aí, muitas vezes, peça grande assim, eu acabo utilizando o material todo, que aí eu junto, faço um outro tecidinho. Com os retalhos médios, a gente começa a emendar esses tecidos, ou fazer pochetes, ou fazer carteiras, e comecei a produzir peças utilizando esse resíduo. E aí fica bem legal, porque já trabalho com peças únicas, só que fica uma peça mais única ainda, assim, é bem mais... É um outro trabalho, tem uma outra graça, assim, né? Mas eu tento usar essa lógica de primeiro produzir as peças maiores, depois produzir peças um pouco menores. Porque conforme a Cósmica foi crescendo, eu tive que criar uma linha de produção, assim, porque inicialmente era um pouco mais vivo a produção, mas agora como a gente precisa ter uma circularidade, ter uma linha de produção mesmo, assim, para poder conseguir produzir mais com tempo mais reduzido, eu comecei a inventar essa linha. Eu tenho caixas onde eu vou jogando os retalhos separado por cores, que na maioria do meu tecido eles não têm gramaturas diferentes, assim, né? Eu trabalho muito com tecidos grossos, tecidos pesados, então eles se combinam assim já naturalmente. Você está nos mostrando uma riqueza, né? Pode mostrar o próximo slide, porque ele tem essa mesma sequência. Que quando a gente utiliza aquilo que é resto, né? E aquilo que não tem a chance de ser utilizado por outros. É, a, a, tem um conteúdo único aí, né? É uma peça única, totalmente. Não tem como ter uma outra igual no mundo, né? Então, isso é algo assim muito legal. E você trabalha assim com muita maestria nesse sentido, porque se disponibiliza a juntar esses pedacinhos e ainda fazer umas ondinhas, né? Essa do meio eu adoro, Ela é bem bonita, adoro. né? Eu sou muito inspirada pelo patchwork, né? Eu brinco que eu já nasci para ser vó, desde jovem, assim, eu já tenho uma alma de vó, assim, muito profunda. Só falta passar pela vida, mas sempre me inspirei muito no patchwork, só que com um pouco menos paciência, né? Porque eu não tenho tanta paciência da geração antiga de fazer aquele patchwork
muito milimétrico, muito perfeito. Isso para mim foge muito da minha personalidade. Assim, quando eu comecei a costurar aqui em Joinville, eu tive muita dificuldade de começar a costurar. E o principal, porque eu não consigo costurar reto. Eu sempre tive muita dificuldade de costurar reto, assim, minhas costuras eram muito tortas, era tudo muito torto. E aí, de um tempo pra cá, eu falei assim, gente, quer saber? Eu vou costurar torto mesmo, isso é a minha personalidade, eu sou torta, eu tenho um coração torto, então eu comecei a fazer essas ondas, dessas costuras assim, meio que significando isso, assim, é isso, eu sou essas costuras tortas mesmo, eu não consigo fazer um metalacê perfeito de costura, assim, de linhas retas. Tem pessoas que têm essa personalidade, assim, mais reta, mais, não sei nem dizer assim, mas tem uma ordem ali. Eu vejo metalacê, assim, às vezes eu produzo, é bem difícil fazer, porque na metade dele eu já tô assim surtando, mas o metalacê, quem não sabe, é um tipo de costura que você vai fazendo linhas assim para um lado e depois para o outro. E no final, então, ele gera um losango, né? Que é assim, um quadradinho assim. E é muito usado para fixar na manta, no patchwork, em cobertores e tudo mais. Então, é um jeito de costurar específico ali, que tem que passar régua, tem que riscar tudo antes e tudo mais. E eu sempre achei isso muito bonito e eu não para mim, assim, é difícil, assim, eu não tenho essa paciência, não tenho esse tipo de personalidade, né? Então eu comecei a fazer esse metalacê mais arredondado, assim, mais solto, tanto esse patchwork também que eu faço, A ele também gente, a gente podia brincar, né? Que existem os virginianos e existem os piscianos. é verdade, é bem isso, Eu, perfeitamente. go- eu gosto dessa da esquerda também, porque você traz ali um conteúdo do resto como resto mesmo, né? É. Então, tá comunicando é o resto, mas olha aqui, ó. Esse resto pode ser aquilo que guarda o seu dinheiro e o seu documento. Então, eleva, né? E a pessoa, então, tem ali um estilo. Isso também me remete um pouco a essas calças jeans que já são pré-lavadas e rasgadas, né? Que estão fazendo uma ligação com algum tipo ou de alguém que trabalhou demais, teve um esforço muito grande, ou de algo que foi muito utilizado, né? E isso virou moda, né? Durante um período ainda é moda, eu acho. Eu adoro. E esse formato do canto, a gente consegue utilizar retalhos bem pequenininhos, assim. Tipo, eu vou guardando e os retalhos bem pequenininhos vou colocando em cima, a gente consegue utilizar bastante. Então, ele é meio que o último da ponta, assim. Porque esse do mar, por exemplo, já é um pouco mais difícil, porque a gente tem o desafio que o tecido já usado, ele já tá, a trama dele já é esgaçada. Então, eu tive muita dificuldade de fazer um patchwork perfeito também por conta disso, porque eu teria que entretelar tudo, e mesmo entretelando não é tão simples assim, né? Então, tem que ser um patchwork um pouco diferente. E aí, um ponto também que eu acho assim que é um ponto da Cósmica é que eu quis fazer upcycle para quem não gosta de upcycle. Eu pensei muito sobre isso, assim, porque quando eu fiz o curso de upcycle, assim, com um professor aí de Curitiba, ele falava assim, os convertidos já estão convertidos. A gente precisa falar com as pessoas que não estão convertidas, entendeu? Então, desde o início da Cósmica, eu já era uma coisa que na época, assim, eu tive uma época assim que eu nem utilizava os bolsos das calças, eu desintegrava todinho aquela peça, eu usava só o tecido, né? Com o tempo que eu já fui pensando em outros detalhes, como a, a mão de obra envolvida naquilo ali. Então, hoje eu vejo usar o bolso já da peça como respeitar aquela mão de obra que já foi feita, entendeu? Respeitar aquele, aquele tempo gasto naquela peça. Então, para que eu vou costurar um novo bolso se já existe um bolso, né? Então,
Hoje eu já tenho um outro olhar, então já utilizo uma coisa ou outra e também como as pessoas gostam também. Mesmo as pessoas que não gostam de upcycle, ela olha assim, nossa, isso foi uma calça. Tipo, a pessoa entende, assim, eu não preciso explicar muito. Tem ali um ponto de da pessoa lembrar, né, que aquilo ali foi feito com uma outra coisa. Então, mas eu sempre busquei ter muito designer para ser um produto desejado. Porque, como a Beri explicou, foi a Beri que explicou, acho que antes, que a reutilização de resíduos sempre foi muito para esse lado social, do artesanal, essas pessoas elas usam esses tecidos aí fazer um fuxico, vamos ajudar elas a comprar. Sempre esteve muito nesse âmbito. E aí, acho que de 2020 para cá, o design já trouxe um lado mais da moda, o upcycling já foi mais acolhido pela moda, né? Então começamos a ter marcas de roupa, de upcycling. A gente viu o upcycling virar tendência, né? Ser copiado pelo fast fashion, a gente viu o upcycling. Mas o ponto principal é que ele trouxe uma estética de designer, assim. Eu queria sempre ter uma estética muito boa, muito bonita, e que pessoas que não gostam de upcycling, elas pudessem gostar desse produto também, pudessem comprar, porque elas acharam bonito. E tem muitas pessoas que não vão comprar só porque é sustentável, né? O produto aí não pode ser só por isso. No livro Cradle to Cradle ele fala isso também, né? Que se você tiver o tripé só da sustentabilidade, não adianta. Tem que ter os outros tripés também. E aí, Deixa eu aproveitar, acho que a gente viu, né, que o John Takara, ele trouxe muito claramente a necessidade da beleza, da atratividade, né? E um produto tem que ser atraente, tem que ser gostoso de usar, tem que ser lindo, por que não? E vocês, quando vocês pegam o, o resto que para os outros é depreciativo, vocês transformam aquilo. A gente diz que o resíduo é ouro, e na mão de vocês é platina, né? É algo assim que vira muito mais, tanto nas coleções que a Jana mostrou, quanto nisso que você está mostrando. Seja nessa forma criativa, que você está falando assim, que é meio caótica, né? Que não é nada, digamos, organizada como uma tela C, mas que nisso tem uma beleza, né? E esse conjunto inteiro já é design, já é ecodesign. Isso é maravilhoso, porque né? dentro dessa desordem tem ordens de cor, de tonalidade, né? Todo esse detalhe eu cuido muito com as combinações de cores, né? Para poder ser coerente, até das tonalidades de azul, que é mais frio, que é mais quente, porque como eu já estou trabalhando com resíduos, já estou trabalhando também com uma forma mais desconstruída de patchwork, tem que ter uma harmonia em alguma coisa, porque as pessoas elas são atraídas pela harmonia. Então, ou vai ser geralmente pelas cores e pelo designer assim da peça, né? Porque fica uma coisa limpa. Por exemplo, esse aqui, que é o primeiro, que é com os detalhes do lado de fora, eu demorei muito para fazer, porque é uma coisa que já não é muito, não me agrada tanto assim. Eu não gosto tanto desse tipo dessa aparência de resíduo. Mas eu sinto que as pessoas estão mais preparadas agora. E eu sinto também que é uma solução. Tipo, hoje eu tenho feito muito estojinho, assim. Às vezes a pessoa quer só uma coisinha pequena. Então eu tenho feito estojo, bolsinha, assim, estojo principalmente. Para poder a pessoa estar na feira, ela quer um estojinho, é uma coisa que ela vai carregar, vai guardar, ela vai lembrar, ver uma coisa, aquilo ali vai estimular ela, olhar para aquilo ali vai estimular ela, a criatividade dela, talvez, né? Não sei, eu sinto que minhas peças elas podem causar insights nas pessoas enquanto elas usam. Eu já ouvi isso, né? Principalmente pela a nossa etiqueta, que tem a frase, quando você muda, o mundo muda, que as pessoas já me falaram assim que estão na rua e aí leem, né? Então eu sinto que a gente pode trazer insights assim para as pessoas, lembretes assim, né, para as pessoas. E o principal é que mesmo sendo uma nano empresa como a Janaína, assim, a gente tem que pensar no como a gente reduzir, o que a gente pode tornar a nossa empresa mais sustentável, assim.
possível, dentro do nosso caminhar, estar constantemente achando que pode melhorar. Como no livro do Coelho de Coelho, ele também fala isso, sobre você ter a intenção constante de estar sempre melhorando, né? E aí, aí eu já trago um outro olhar, assim, que já é o olhar budista, que essa semana eu ouvi, assim, eu tinha esquecido disso, né? Que não é melhorar porque a gente está ruim, é o que tá bom, e o que tá bom, mas dá para melhorar. Então, também um outro olhar, assim, de não é que tá ruim, e não é porque a gente tem que toda hora melhorar por causa dessa insatisfação constante que o mundo dá pra gente. Mas não é porque a gente sempre pode estar melhorando, a gente pode estar, né, pensando mais nos outros seres, o que a gente pode estar beneficiando ao redor da gente. Então a gente pode estar sempre melhorando um pouco, né? E eu sinto também que a gente pode se sentir muito pequena, mas que eu acho que reverbera. Tanto o que a gente faz reverbera materialmente falando, assim, porque uma peça sua, ela entra em contato com várias pessoas, uma peça minha, uma peça da Jana, e essas pessoas entram em contato com outras pessoas e isso vai reverberando, mas isso também reverbera sutilmente, assim, porque a gente está fazendo alguma coisa diferente, né? E tá ali, tipo, eu tô ali no shopping, para as minhas expectativas, não foi interessante financeiramente, mas aquilo ali reverberou, as pessoas estavam subindo a escada rolante olhando, algumas pessoas pararam, aquilo ali, eu sinto que aquilo ali vai reverberando, mas só que cada pessoa no seu tempo, né? Então, essa frase é muito famosa, né? Então, cada pessoa ela deve fazer a sua parte para impactar o todo. E aí a pergunta que eu deixo é o que você pode fazer? Sem pressão, né? Mas o que você pode fazer, né? Então, acho que foi. Esse é minha nova logo, meus contatos. Ai, que bonito! Vocês gostariam de fazer alguma apreciação, uma com o trabalho da outra? O que que vocês sentem? É uma riqueza, né, gente? É uma riqueza. Tanto a descoberta daquilo que é lixo e que a gente questiona assim, lixo? Como assim? Isso não é lixo. Mesmo olhando o resultado do prédio que a Nádia traz, é só um sistema que pode ser uma outra coisa. Então, é uma mudança de olhar, né? Fica muito claro isso, né? É uma mudança de olhar. Eu fico Eu fico muito encantada. inspirada. É uma posição mental, né, B? Como o Lama sempre fala, é uma posição mental, assim, porque é realmente só tu muda a posição e aí as pessoas enxergam de uma outra maneira e aí tudo mudaria, né? Sim. E Vocês foram... Diga, fala, Jana. eu só ia dizer assim que cada apresentação, cada contexto diferente, mas é realmente assim, olhando, é tudo a mesma, de alguma maneira, é tudo a mesma coisa, porque é como se organiza aquilo, né? É, enfim, mas também estou muito inspirada, muito bacana ver o condomínio da Nádia, que ela fala, e ver como que isso acontece, eu achei bem interessante. E, o trabalho da Alexa também, aqueles micro pedacinhos ali, muito legal. É uma forma de pensar mesmo, né? É bem isso. E com tudo, né, assim, eu brinco assim que se organizar, se todo mundo conversar direitinho, dá para se organizar. Dá para se organizar porque tem muita gente fazendo. Quando eu conversei com a Heloísa Schurman, ela falando que, tipo, a vela do barco dela, que era, tipo, muito grande, foi para grupo de acampamento de pessoas sem casa. Que aí eles faziam, costurava. Aí ela participou de um evento, os banners foi para
uma cooperativa de reciclagem onde eles costuravam e fazia proteção, né, para o lixo não pegar chuva, para o resíduo não pegar chuva. Então, assim, eu sinto de muita importância criar essa, a gente conversei uma vez com a Nádia, de criar um portal assim onde as pessoas poderiam se organizar, né, de falar, ó, tenho, e criar esse hábito das pessoas falarem assim, ó, tenho esse resíduo, e vou procurar alguém que queira, né? Porque também tem esse hábito, não adianta só ter um portal e a pessoa não ter esse hábito, assim, né? Esses dias eu quero banner agora, né? Aí eu mandei uma mensagem para um festival de curta-metragem daqui de Joinville que teve, que o banner é lindo, super colorido. Aí eu mudei totalmente a minha lógica de falar, né? Foi uma das coisas que eu aprendi muito, assim, aqui no curso. Eu perguntei para ela, assim, expliquei que eu trabalhava com transformação de resíduo e perguntei se ele não gostaria de destinar o resíduo dele de uma forma correta. Já joguei assim. E aí ele falou, super quero. Então, assim, tu vê, Que abrir o legal! olhar, né, para as pessoas. E aí, você tem interesse em fazer da forma correta, né? Claro que tem muitas pessoas que não têm interesse. Eu penso que no da Nádia, assim, que é muita gente envolvida, é mais complexo, né? Nem todo mundo tem a mesma intenção, né? Mas eu acredito que deve ter muita gente também que tenha, né? Que Gente, quer. eu aprendo muito. Eu ontem estava com a Flávia, né, lá no Centro de Estudos Budistas, que é um lugar, é uma aldeia, aonde, a princípio, tem um recorte, as pessoas são capazes de fazer as coisas dentro do mínimo, né, de que é a separação, limpeza, lavar o seu resíduo, entregar tudo bonitinho e tal. E é, daí, aqueles que estão ali na liderança falaram assim para a Flávia: mas, Flávia, as pessoas não fazem o que tem que fazer e a gente tem que corrigi-las sempre. Isso é muito desgastante, isso fica, parece a gente é os chatos, né? Como que vocês fazem? O que que o Bicho Zero pensa sobre isso? Ela, muito calma, assim, ela olhou e disse: então, a gente faz de novo, e a gente fala de novo, e a gente fala amorosamente de novo, e a gente faz de novo. E a isso nós chamamos de educação. Então, aí tem uma coisa dessa necessidade de repetir essa educação, né? Que faz com que a gente pense um pouco, peraí, poderia ser mais atrás ainda, né? Ativar dentro da pessoa, assim, como que a gente poderia estar fazendo de um modo natural, que não fique uma ordem, né? Mas a ordem tem que existir também, porque daí ela já passa a ser uma organização. Então, a palavra organização vai ser fundamental, né? A palavra ativar dentro de si esse óbvio que a Alexa fala, né? Puxa, a gente não gostaria de deixar isso dentro de casa. Experimente deixar o lixo dentro de casa e não entregar. E veja o que acontece com a sua casa. A pessoa ia ter que sistematizar. Digamos que ela só possa entregar o lixo uma vez ao mês. E aí ela vai ter que organizar cômodos dentro da casa só para o lixo e o resíduo dela. E se ela não lavar, se ela não tiver os cuidados, se ela não fizer a separação, que bagunça. Então, a gente tem que um pouco ativar esse nível que é o que a Edith fala, que é transformar o caótico em caórdico, que é uma organização que vem a partir do coração e que ela não tem sequências lineares. Contudo, lá na frente, né, ela se organiza e tem uma visibilidade, tem uma comunicação e ela atende ao maior número de possibilidades que não prejudiquem o planeta. Então, maior número de opções, possibilidades de não prejudicar o planeta. Tem sentido isso? Tem, né?
E dentro disso, toda a criatividade é possível, transformando em bolsas, em roupas, em objetos, em utilitários, né? Sem precisar fazer tudo de novo. E aí vem o conceito de economia circular. Eu estou dando fechamento, mas eu não estou dando fechamento. Vocês estão apreciando também, desculpem. Não era a vez de vocês. E daí a gente finaliza. Eu vejo como um despertar, né? É um processo que não pode ser imposto, né, por outra pessoa. Você tem que sentir aquilo, né? Tem que vivenciar aquilo. Então, por isso que acredito que é muito tão importante a questão dos grupos criativos, né, e da cocriação, para as pessoas se engajarem e elas também serem, principalmente nesse contexto que eu tô, essas pessoas que vão querer fazer parte, vão ajudar a, a fazer esse trabalho, né, de disseminar, né, e ir transformando as pessoas perto delas, e isso ir propagando, porque realmente se for eu sozinha, querendo impor as minhas ideias para um lugar com 2.000 pessoas, realmente não funciona, né? Então, 2.000 pessoas, assim, mais, né, que 2.000. Tem é 2.900. estimado, né? Mas é por É, aí. nossa, fantástico. Eu tenho vontade, eu gosto de pegar essas situações. São desafios muito legais. Como que eu faria? Eu acho que reuniria 5 pessoas. O que vocês acham da gente fazer uma experiência? E aí faz aquela experiência, faz várias experiências, vários níveis de experiência que é possível. E daí, com esse pequeno recorte, daria para mostrar para mais 5. Porque o nosso problema também, às vezes, é ver as coisas muito macro, grandes, e a gente não sabe por onde começar, né? Por isso que daí dentro de uma cidade a situação também fica complicada, porque como é que o gestor da cidade vai fazer? Então tem que começar devagarzinho, tem que começar por grupos, tem que começar por partes, né? E aí as coisas vão se organizando. Tudo com calma, tudo com calma. Finalizamos? Muito obrigada pela experiência. Eu amei os cases. E eu espero que todas as pessoas fiquem animadas, ou de um lado, participarem como público, como consumidores, né? Valorizando o resultado desse trabalho, feito tão cuidadosamente por esses negócios que foram apresentados aqui, ou se disponibilizando a separar o lixo e a criar uma organização junto com a Nádia. Então, de um lado, que inspire essas pessoas, e de outro lado, que inspire os governos e instituições a organizarem grupos e negócios desse tipo. Então, assim, a gente faz um mundo completamente melhor. E a gente, como Escola Design ao Vivo, e como programa Ecodesign, a gente fica, assim, super honrado de ter feito essa demonstração dentro da Semana Lixo Zero, que é uma grande oportunidade para nós, com uma janela de oportunidade, né? Muito obrigada a todas, todos e todes.